Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai conversar sobre como os coléricos estudam, e a forma da gente, trabalhando o temperamento, saber escolher as melhores opções de estudo. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Nosso objetivo hoje é falar sobre como o colérico estuda e como as características do colérico vão influenciar no seu modo de estudar, no desempenho, nas ferramentas. E eu espero que você, sabendo disso, né, sabendo dessa junção, você possa escolher os melhores métodos e ferramentas. Só para a gente dar uma lembradinha rapidinho, a gente tem um material, né, falando especificamente de como são os temperamentos, o que que eles são, quais as características de cada um. Aconselho que você dê uma olhadinha, né, no material completo. E aqui eu vou me ater mais nas características que influenciam diretamente o estudo do colérico. Então, só para a gente lembrar, aqui, ó, o colérico, a gente disse que ele é fogo. Elemento fogo, então ele é quente, como uma queimada, né, o fogo que sai queimando, destruindo tudo, bem a carinha do colérico, né, aquele trator que vai destruindo tudo pela frente. E seco. Seco é o quê? Ele não é acolhedor, ele é uma pessoa muito prática, muito assertiva, né, seca, não tem tanta sensibilidade, digamos assim, ao meio, às pessoas. Então isso gera muitas características que vão dar para o colérico facilidades e dificuldades no estudo, como tudo nessa vida, né. Então vamos dar uma olhadinha, no colérico nos estudos. Uma das grandes características do colérico, que pode ajudar muito em motivação e na forma de trabalho, é que ele gosta muito de desafios. É uma pessoa que ela vê uma coisa difícil, ela fala: "Ah, esse concurso aqui ninguém passa, né, então é o que eu quero. Ah, esse curso aqui é o mais difícil de entrar, então eu vou lá". Ele gosta muito de desafio, é um motivador. Já tem outros temperamentos que não, que quando você coloca alguma coisa muito grande, desafiadora, ele acha que não vai dar muito certo, ele não quer sair da zona de conforto. Então o colérico ele se motiva muito por desafios e com isso ele gosta muito de metas, metas claras, né, você saber o que que precisa fazer em cada momento, porque isso está levando ele a superar aquele desafio. Então o que que eu aconselho, levando em consideração essa característica? Que o colérico utilize muito o checklist. Aquela ideia de: "Ah, hoje eu estudei constitucional, artigo tal, pá", aí você: "Artigo tal, pá". Você tem uma forma de ir vendo, esses objetivos claros, né, e mais curtinhos, que vão montando uma escada para chegar onde você quer. Se o colérico termina o dia e fala: "Ah, consegui fechar tantas páginas como eu queria", ou tal conteúdo como eu queria, ele vai ficar muito mais animado, né, e confiante para continuar os estudos. E não só isso, você faz checklist com tudo, ambiente de trabalho, como é que você arruma o lugar para estudar, checklist para tudo, que adora dar um checkzinho, né. E o que você pode fazer, já que gosta dos desafios, é botar esse desafio de desempenho, né, não só assim: "Eu li tantos, mas depois disso, aí eu li tantas páginas". Aí depois disso, você vai fazer o simulado, você vai acompanhar mais de perto a questão da melhoria dos exercícios, ver a evolução ali das notas dentro de um determinado estudo, ou então vendo o seu TCC, trabalhando cada capítulo, seu mestrado, enfim, esses desafios de desempenho, aonde eu quero chegar com esse estudo e ter formas de ver que você está crescendo, ok? Que é justamente a motivação por estar caminhando em direção a esse desafio, tá legal? E ter objetivos claros. O colérico não trabalha muito bem com coisa dispersa. Então, se, por exemplo, ele pega um professor que é muito disperso, assim: "Ah, não, você dá uma olhada aqui nesse capítulo", né, não tem os professores de faculdade que são assim: "Não, você vê lá aquele livro e depois você vem aqui com as suas dúvidas". O colérico tem um treco com um negócio desse. Então o que que você faz? Transforma aquilo no objetivo claro: "Não, eu vou fazer 3 perguntas para o professor sobre cada tópico aqui desse capítulo". Só para ele aprender a ser mais claro no que ele quer, né, vou entupir ele de coisas para ver se na próxima ele é mais claro.
Não, gente, se vingue de professor não, que é muito feio, muito feio. Tudo bem, então, ter objetivos claros, mesmo que seu professor, orientador ou ali o seu curso para concursos seja que os concurseiros são mais, né, mais objetivos mesmo, mas na faculdade a gente passa muito por isso, né, professores mais viajam na maionese e não dá objetivo claro, aí você pega e transforma isso num checklist claro de pequenos passos que você vai fazer, tá? Ele tem uma mentalidade muito prática e resolutiva. O colérico gosta de resolver o problema, não gosta de ficar lá muito né, assim, arrumando as coisas, ele gosta de resolver. Então, uma coisa que ajuda muito no estudo, como ele é muito prático, é imaginar situações práticas para todo o conteúdo que ele estuda. Tem gente que fica muito na teoria e consegue absorver, né, os conceitos mais abstratos, mas o colérico ajuda muito se ele imaginar. É que nem a gente faz no colégio, você vai ensinar 2 mais 2, aí você fala: "João foi na padaria, ele comprou 2 pães, aí ele comprou 2 leites e uma laranja", né, porque você está tentando trazer aquele conhecimento para o cotidiano. A aplicação de lei, isso funciona muito também, a parte de medicina também, você imaginar que está fazendo a cirurgia, que está atendendo uma pessoa, você imaginar a pessoa chega aqui e ela fala que está sentindo isso, 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 o que que pode ser? Você tentar imaginar situações o mais práticas e o mais reais, cotidianas possível, vai ajudar muito a aplicar, e assimilar, né, porque como é uma mentalidade muito pragmática, essa coisa de tentar imaginar situações diárias faz com que a imaginação corra de uma maneira mais, direcionada e ajuda a absorver, tá. Se eu sou um administrador, eu posso pensar, se eu pegar uma empresa na falência, enfim, aí dentro de cada área, né, a gente vai tentando, imaginar as situações, criando situações práticas durante o estudo. E você pode sempre aplicar o máximo possível em exercícios e simulados. Então, se você está trabalhando com um concurso, você pega provas anteriores, se você está na faculdade, você pode pegar as provas dos outros semestres com seus colegas para ver como é que ela era, né, principalmente se for o mesmo professor. Mas mesmo que não seja o mesmo professor, ajuda bastante, tá, para ver como é que a matéria é cobrada e você poder usar isso para estimular a sua imaginação durante o estudo, tá bom? O colérico também ele age rápido, ele é uma pessoa ele sai muito rápido para resolver as coisas, por exemplo, se eu falo incêndio, o colérico já levantou, já está ou indo embora ou procurando um extintor de incêndio. Ele é muito rápido, né. O fleumático ele fica assim: "Mas será que está pegando fogo mesmo, né?". E essa reação rápida, ela tem algumas consequências muito fortes dentro do estudo que a gente precisa tomar um certo cuidado, tá. Então, cuidado primeiro para não pular etapas. O colérico é aquele cara que não quer ler nem a introdução, sabe a apresentação do livro? Ele nunca lê, ele sempre pula, fala: "Ah, isso daqui não é o livro", né, não tem quando você compra um livro que aí o cara fala: "Ah, esse livro vai falar de tal coisa, o autor é assim, assim", mas colérico não lê aquilo nem amarrado, porque acha uma perda de tempo. Não é o livro, não é nada, então ele já cai direto no capítulo, no primeiro capítulo. E se tem o resumo do capítulo, aí é que ele quer pular mesmo. Então essa tendência a querer terminar logo, porque, né, quer rápido, quer aquele ritmo, já quer passar para o outro, pode atrapalhar muito o estudo, pode tornar o estudo muito superficial, porque ele não tem paciência, muita paciência para aprofundar, para refletir. Por isso que juntar com o exercício vai ajudar. Porque no exercício ele vai obrigar você, né, a pensar sobre aquele assunto de alguma forma. Então cuidado, é uma espécie de uma ansiedade, assim, que tem para terminar tudo e fazer o check, né, do nosso checklist. Sempre tenha formas, né, de se obrigar a fazer essa parada e refletir, tá bom? Por isso que eu coloquei aqui, para você estudar explicando para alguém que sabe menos que você. Porque se eu tenho que explicar, eu sou obrigado a parar, pensar, estruturar na minha cabeça, ver os exemplos, montar numa ordem, e isso vai fazendo com que eu mastigue esse conhecimento até absorver ele por completo e conseguir explicar.
No método é o que a gente chama também do método Feynman, né? Feynman é um prêmio Nobel de Física e ele tem um método de estudo que se baseia nisso, de você explicar para as pessoas, para alguém que sabe menos que você, de uma forma simples, aquele assunto que está sendo estudado. É uma boa forma de ajudar o colérico a aprofundar no seu estudo e não sair correndo. Porque o que que acontece? Às vezes lê rápido, não aprofunda, não quer usar as técnicas, tipo, não, lê 2 vezes esse parágrafo, perda de tempo, aí só uma. Então essa ansiedade por terminar o estudo pode dar bastante problema, tá? Então tome cuidado. Essa de se obrigar a explicar é boa, ajuda. E um outro problema do colérico é que ele tem dificuldade de ver os próprios erros, né? Eu falo por, né, conhecimento de causa, que o colérico, ele olha e diz assim: "Como assim eu errei? Eu errei, eu sou um ser, né, esse ser perfeito que resolve todos os problemas do mundo". Então ele tem muita dificuldade de assumir o erro, e isso pode levar ele a ficar errando na mesma coisa por muito tempo. Às vezes ele escolhe uma ferramenta que não é boa, que não está dando resultado e ele insiste. Por quê? Não, eu escolhi, eu pensei antes, eu escolhi certo e tal, e acaba que fica insistindo, uma teimosia mesmo, né, que é a tendência colérica. Ele é persistente e você chegar da perseverança para a teimosia é muito fácil, né? Então, esse é o primeiro cuidado, a ferramenta que você escolheu, a plataforma, o método, enfim, preste bastante atenção, veja se o desempenho está bom e veja se você não errou na escolha, tá? E errou o exercício, aí vem a outra, não ache que você sabe mais do que o professor ou a banca. É muito comum, a pessoa faz a prova, aí ela errou a questão, mas ela não assume, foi o professor que não me deu a nota. Mas é sempre assim, né, gente? Desde que eu dei aula, dou aula há mais de 20 anos, é sempre assim. Quando o aluno tira a nota boa, é ele que tira. Aí quando a nota é ruim, sou eu que dou, né? O professor me deu a nota ruim. E a gente tem essa mania: "Não, o professor não entendeu, esse professor ele é chato, ele é ruim, ele não sei o quê", põe a culpa no professor e o fato é que quem roda é a gente, né, é o aluno. Então, a gente tem que aprender a não ficar teimando, né, não achar que a gente sabe mais do que o professor e com a banca também, né. Tem muito concurseiro que fica com raiva da banca, porque é uma banca difícil e tal. Não adianta, certo? Não fica achando que você sabe mais, tenta entender como o professor pensa, para você responder do jeito que ele quer, como a banca pensa para você responder do jeito que ele quer no caso de uma prova, tá? Mas não adianta ficar batendo a cabeça. E como é difícil ver os próprios erros, fica mais importante ainda testar. Testar, fazer exercício, ver o seu desempenho, acompanhar o seu estudo de alguma forma, conversar com alguém que sabe, que pode te dar um feedback, se você está indo bem ou não nos seus estudos, ok? Gente, então você vê que cada característica do temperamento tem uma consequência. Eu estou pegando aqui nos estudos, mas é claro que você pode transportar isso para o seu trabalho, para a sua vida pessoal, porque o temperamento é o mesmo. Eu escolhi os que eu acho que são mais fortes, né, mas você vendo o conteúdo que fala especificamente do temperamento, você pode sempre tentar, fazer essa analogia, como é que essa característica que eu vejo em mim, ela vai refletir nos meus estudos, ok? Então essa é a minha dica, né, as dicas que eu daria para um colérico melhorar nos seus estudos.